Tá bom, vou falar agora então para você de 3 casos que a gente tem de testes de hipótese, tá bom? O primeiro deles aqui, ó, é quando a gente tem a hipótese nula de μ igual a 50 e a hipótese alternativa da minha média populacional, o μ, menor do que 50. Então vamos falar desse caso 1 primeiro aqui, tá bom? Então, ó, eu sei que ou a minha média ela vai ser 50, ou eu estou desconfiado de que ela vai ser menor do que 50. Então, se eu tiro lá a minha amostra e descubro que a média da minha amostra foi 50, bom, eu tenho indícios de que isso aqui parece ser verdade. Se eu chegar lá e fizer a minha amostra e tirar a média, e chegar em 55, bom, como eu estou querendo ver se é menor, tenho mais indícios ainda de que a minha hipótese nula é a que vale, e não a alternativa, certo? Mas se eu chegar lá no meu x-barra e tirar, sei lá, 49, 48, 47, quanto menor esse número for, mais perto eu vou estar de rejeitar a minha hipótese nula e aceitar a minha hipótese alternativa, certo? Então eu vou começar a ficar mais desconfiado. Se eu pegar um x-barra, a média da minha amostra, e deu 20, e eu estava em dúvida se ela é 50 ou menos que 50, tem grandes chances de que ela vai ser menos de 50, certo? Beleza. E aí, como que a gente vai representar isso, então? Nesse caso aqui, a gente sabe que valores menores do que 50 são aqueles que a gente tem que se preocupar, tá bom? Então, nesse caso, a nossa região crítica, que é a região que a gente vai rejeitar o teste, ela vai ser desenhada dessa forma aqui, do lado esquerdo, tá bom? Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, no 52, não faz muito sentido ele estar na minha região crítica, certo? Só se eu estiver considerando que eu quiser ter muita certeza mesmo, né? Um erro muito pequenininho. Ou seja, a nossa região crítica ela vai começar lá da esquerda, nesse caso que a gente tem o μ menor do que 50, tá bom? Lembrando só, gente, que esse gráfico aqui é o gráfico da distribuição da minha média amostral, dado que a média realmente vale 50, dado que o H0 está valendo, tá bom? E a região crítica é a região em que a gente vai rejeitar, tá bom? A gente vai rejeitar o H0. E nesse caso aqui, ó, que a gente tem o μ maior do que 50. Se a gente pega um x-barra igual a 48, por exemplo, então igual a 48, a gente vai ter fortes indícios de que o μ não é maior que 50, de que o μ realmente ele vale 50. Se a gente chegar no 50 também. Então, nesse caso, para a gente, a nossa região crítica vai ter que estar desse lado aqui. Então, a gente vai estipular a região crítica do lado direito, tá bom? Quem vai ser essa divisão, a gente não está muito preocupado com isso ainda. Pode até ser que ela passe dos 50 para cá. Nesse caso também pode ser que ela passe. Vai depender de quem é essa divisória aqui, que a gente não está muito preocupado agora em entender. Mas a gente sabe que a região crítica, nesse caso, em que μ é maior que 50, vem lá do outro lado. E se o μ é diferente de 50? Bom, se eu chegar aqui a minha média amostral vale 50, eu vou ter indícios de que a minha média populacional vale 50, tá bom? Mas se eu fiz a minha média amostral e deu 46. Bom, eu estou mais sujeito a achar que a minha hipótese alternativa, que é quem está valendo, a minha média não deve valer 50. Então, eu vou estar olhando aqui para esses valores pequenininhos, certo? Se deu muito pequeno, então a região crítica está aqui. Se der um valor muito pequeno, tenho que ficar de olho. Mas e se o valor que eu pegar aqui for muito grande? Se der, por exemplo, 55. Eu também tenho que ficar de olho, porque eu não estou preocupado se o meu μ é menor que 50 ou maior que 50. Eu estou preocupado se ele é diferente que 50. Então, a minha região crítica, ela também vai estar desse lado aqui, tá bom? Então, o que a gente chama desses dois primeiros testes, que eu parei de numerar aqui, o teste 1 e o teste 2, são testes unicaudais, ou unicaudal, vou pôr no singular, tá bom? E esse teste 3 aqui a gente chama de teste bicaudal. Ou, se vocês quiserem chamar, gente, pode ser bilateral e unilateral, tá bom? Então, uns testes unicaudais, você vê que tem uma cauda aqui e uma cauda aqui. Ou um teste bicaudal, tem duas caudas, beleza? E, só para deixar mais claro, como que eu sei se eu vou parar aqui ou se eu vou parar a minha região crítica aqui? Eu sei que ela vem da esquerda, beleza, mas onde que eu paro ela, né? E isso está muito relacionado com o meu alfa, que se você for lembrar o alfa, é o erro do tipo 1. É o erro, então vamos lá, o erro do tipo 1, que é o alfa. Ele é o erro de a minha H0 ser verdadeira e eu rejeitar
ela. Então, é a minha região crítica, exatamente, o alfa vai ser exatamente essa parte aqui, que a gente acabou de desenhar lá em cima. Vai ser a minha região crítica no gráfico sob H0. Então, ó, H0 é verdadeira e eu rejeitei, então eu estou na minha região crítica. Então, esse valor aqui vai ser o meu alfa. Por exemplo, se a gente tem o alfa igual a 5%, então nesse caso unilateral aqui, então isso aqui, 5%. Ah, mas e se o meu alfa fosse 45%? Bom, aí o meu alfa de 45% teria que tudo isso aqui, ó, ser 45%. Você concorda que essa divisão aqui, para o meu critério, ia ser um número bem mais perto dos 50, por exemplo, do que esse daqui, certo? Então, se eu estou com um erro do tipo, se eu quero ter um erro de 5%, então eu preciso que o meu x barra seja menor do que 48. Estou inventando esses números, tá, gente? Se eu quero ter um erro de 5%, eu preciso que o meu x barra seja menor do que 48 para eu poder rejeitar H0. Ah, e se eu quiser um erro de 45%? Aí, o meu x barra, se ele for menor que 49 já, o meu erro é menor, então eu tenho que ter mais confiança no que eu estou fazendo, certo? Então, esse número aqui vai provavelmente estar mais perto dos 50. É essa a lógica que você já tem que começar a ir entendendo, tá bom? O que o alfa significa, como colocar ele no gráfico, os erros do tipo 1, tipo 2, tá bom? E essa parte aqui, que acho que é a mais fácil do vídeo, né? De que no unicaudal você coloca de um lado, no bicaudal você coloca dos dois lados, tá bom? São intuições que é legal você ir tendo, para quando você começar a resolver exercício, você vai conseguir entender mais o que a gente está fazendo.